Fala, crente, como é que vocês estão? Saudades de mim aqui? Olha aí, rapaz. Saudades de vocês também, pessoal. Como se eu tivesse saído, né? Trocado ideia. Galera, pessoal, primeiramente é um prazer servi-los aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui na frente, podendo ter essa oportunidade de falar a respeito de Deus. E antes da gente começar propriamente o momento da oração, eu queria chamar todas as crianças aqui na frente para que nós pudéssemos orar por elas. Como tradição, nós temos adotado essa vertente de orar pelas crianças antes delas irem para a salinha. Se puder, fique de pé. Oremos. Senhor, que a tua bondade possa alcançar cada um dos teus pequeninos, que naquele momento onde eles estiverem na sala, Pai, o Senhor possa ministrar através dos professores, que o Senhor possa tocar cada coração, que em nome de Jesus os seus corações, a terra deles seja preparada para conhecer mais e mais de Ti, que à medida que o tempo passar ali, eles Te conheçam, Te amem, prestem louvores e sirvam melhor a Tua casa, melhor ao Senhor, melhor aos Seus pais e àqueles que estiverem à Sua volta. Que a Tua bondade, o Teu amor os acompanhe hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode sentar, pode ficar à vontade. Como eu disse, é um prazer poder servi-los, poder estar aqui à frente hoje. E eu, antes de mais nada, queria muito te fazer um convite. Eu sei que hoje é quinta-feira, eu sei que você possivelmente teve uma semana muito cheia, muito agitada, e eu sei que muitas vezes vir no culto de quinta-feira é muito cansativo. No entanto, eu queria te convidar a me dar 30 a 35 minutos da sua atenção. Eu queria que você pudesse, juntamente comigo, se debulhar na palavra de Deus e ver o quão extraordinário é poder conhecer um pouco mais do Senhor. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 40. Você pode ficar sentado mesmo. Leremos um texto relativamente grande hoje. Vamos ler do 40, verso 6 ao 42, verso 6. Sim, eu sei, é muito texto, mas tenha fé. O Senhor há de nos abençoar. Jó 40, a partir do verso 6, e leremos do 6 até o 14. Leia com fé a palavra de Deus. Depois, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepara-te, como simples homem que é. Eu lhe falarei. Farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria de sua ira, olhe para todo o orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo o orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre os tolos junto no pó. Encubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Senhor Deus, ao considerarmos as tuas palavras, que o Senhor possa, em nome de Jesus, iluminar o nosso coração, iluminar a nossa mente, que o Senhor possa levar-nos à mesma intenção que o Senhor levou a Jó, seus amigos e todos aqueles que ao longo das eras leram esse texto e expuseram segundo a tua vontade. Em o nome do teu Filho amado nós oramos. Amém. Queridos, o segundo filme da trilogia do Batman, dirigida, coescrita e produzida por Christopher Nolan, é um dos meus filmes favoritos. A direção, o roteiro, os personagens, os diálogos, tudo é incrível. Nesse filme, Batman já está um pouco mais maduro, ele já é vigilante há algum tempo em Gotham. A cidade, em parte, apoia a sua conduta. De fato, a taxa de criminalidade diminuiu drasticamente, a sensação de bem-estar e segurança só tem aumentado. Até que um novo mal aparece, o Coringa. Esse personagem caótico, anárquico e violento, que rouba a cena em cada momento que se passa. O filme é incrível, assistam. Ele se propõe a ser o completo contrário ao Homem-Morcego. É muito mais do que um embate físico,
é um embate ideológico. O Coringa acredita que basta um dia mau para que o pior de cada ser humano se mostre. O Batman, por sua vez, já acredita no contrário. Para ele, há esperança. E com você não é muito diferente, não é, crente? Você vive num mundo onde a maldade está por todo lado. Você muitas vezes é convidado a ceder à corrupção, nos pequenos ou mesmo nos grandes atos. Possui um coringa que o tempo todo está ao seu derredor, tentando te fazer cair, tentando te fazer ser semelhante como ele. E que está apostando todas as fichas que você blasfemará contra o Senhor. E que de fato se entregará à loucura de um dia mau. Contudo, há alguém que não cedeu, que foi levado a ter não apenas um dia mau, mas toda uma temporada ruim. E sua história nos mostra que é possível suportar dificuldades de uma maneira justa. Nessa noite, eu quero que a gente possa entender e responder à pergunta: o mundo é mau, contudo, há quem possa domá-lo e vencê-lo de modo definitivo? Nós falaremos sobre isso em 3 pontos e eu convido você mais uma vez a refletir sobre o que a palavra nos ensina. Primeiro de tudo, não dá para falar de um livro como esse sem simplesmente apresentá-lo, né? Jó, o livro talvez mais fomentado quando a gente fala a respeito de sofrimento ou do mal. Um dos considerados livros de sabedoria do Antigo Testamento, juntamente com Salmos, Provérbios e Eclesiastes. E nós estamos aonde? Nós estamos no final do livro de Jó. Já se passaram aproximadamente 30 capítulos até então. Quando se ouve falar desse livro, ou nós falamos do início dele, a respeito do embate entre Deus e Satanás, ou nós vamos para o final dele, onde Jó é restaurado. Mas nós esquecemos que existe todo um meio muito bem elaborado. E é justamente nesse momento que eu quero falar. Durante mais ou menos 30 capítulos, Jó debate com os seus amigos, e entre idas e vindas, entre as acusações de seus próximos e a sua demonstração de inocência, que nem sempre é feita de ler esses textos, porque são muito preciosos. Até que no capítulo 32, Eliú entra em cena. Eliú, um homem mais jovem, depois de ouvir todos os discursos de Jó e juntamente dos outros que estavam à sua volta, começa a mostrar que Jó estava errado, que Jó, sim, estava sendo jogado em meio a uma situação que a vida lhe apresentou, mas que ele estava se aproveitando dessa situação para pecar contra Deus. E é a partir do capítulo 33 até o 37 que Eliú parece ser uma espécie de João Batista. Ele começa a preparar o caminho. E aí, finalmente no capítulo 38, Deus se apresenta. E Deus chega na conversa. Desde o capítulo 1, no seu diálogo com Satanás, Deus não mais falou, apenas observou. E chegamos ao capítulo 38. O capítulo 38, juntamente com o capítulo 40, eles estabelecem 2 discursos de Deus. Nós não falaremos sobre o capítulo 38, nos atearemos ao capítulo 40. No primeiro discurso, Deus, ele mostra para Jó como Jó havia sido desconhecido, ele havia sido ignorante, havia falado sobre coisas que ele não sabia, e mostra o quão complexo é reger todo mundo. Mas no capítulo 40, no capítulo 40 Deus vai mais a fundo. E é nesses pontos nos quais nós falaremos hoje. O primeiro ponto, como eu havia falado, o poder de Deus sobre o orgulho e a perversidade. Vamos ler mais uma vez o comecinho, o verso 6 e o verso 7? Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se, como simples homem que é, eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Não muito diferente de Jó. Nós, quando nos acometemos de dificuldades e dores, qual é a primeira coisa que a gente faz? Por que eu? Por que comigo? Eu estava tão bem, estava tudo seguindo de maneira tão boa, mas por que isso aconteceu agora? Sim, durante todos os capítulos, Jó se questiona de diversas maneiras diferentes. Só que agora chegou a hora de Deus perguntar a Jó. Em muitas situações, nós pecamos. E talvez a pior parte da nossa ingenuidade, da nossa ignorância, não é a ignorância em si, mas o que ela produz. Diante de situações das quais nós não compreendemos, afinal somos limitados, nós comecemos a pecar contra o Senhor.
E Jó age desse jeito. Esse termo no verso 7, prepare-se, como simples homem que é, eu lhe farei perguntas e você me responderá. É como se Deus estivesse chamando Jó para briga. Jó, até agora você falou, só que agora é minha vez. Se prepara, porque o segundo round vai começar. Deus colocou as luvas e chamou para o embate. E vamos ver no que isso dá. Além de chamar Jó para a luta, Jó passou a dizer que Deus era injusto. E às vezes isso é estranho porque nós não lemos com tanta atenção. Como eu disse, Jó se manteve na ignorância, mas a partir da sua ignorância, que em si não é um pecado, ele começou a pecar contra Deus. Lá no capítulo 19, no verso 6, Jó começa a dizer que Deus foi injusto com ele. Jó começa a dizer que o Senhor agiu de maneira como se não devesse. E lembrando mais uma vez, um pecado é uma infração contra a moralidade de Deus, contra a santidade de Deus. E diante disso, é o que leva Eliú, lá no capítulo 33, a se enfurecer contra Jó. Como assim você está dizendo que Deus em si não é justo? Como você ousa falar isso do Altíssimo? Além disso, Jó parece utilizar desse argumento para se justificar. Jó parece dizer que Deus é injusto por ter agido com ele dessa forma, porque não, ele é justo. E quantas vezes nossa mente também faz a mesma coisa? Nossa mente nos leva a pregar peças dessa mesma forma. Não, você não fez nada de errado. Não, você age de maneira adequada, você vai à igreja todos os dias, você dizima, você oferta, você ora por seus filhos, você faz isso, você faz aquilo, e essa maldade chegou até você? Não, tem alguma coisa errada. Deus deve ter errado ao permitir que isso chegasse até você. Não, você não fez nada. Você caminha de maneira tão diligente e santa. Abaixo de você, todos os outros. Acima, no máximo, Jesus. Quantas vezes nossa carne não grita mais alto e o nosso coração pecaminoso fala daquilo que não devia. No capítulo 38, Deus chega e Jó se cala. Chegou a hora de você mandar a sua mente e o coração se calar, pois Deus está falando. A mente humana em muitos momentos acredita que governaria o universo melhor do que Jó, ou melhor do que Deus, perdão. Será que se Deus entregasse nas suas mãos a capacidade de governar o universo, você governaria muito melhor? Tomaria decisões melhor do que o Altíssimo? É o que ele descreve a partir do verso 8, é o que ele apresenta. Jó, vamos lá. Se você diz que de fato eu tomei decisões erradas, tome. Pegue o cetro da justiça e vá reger o universo. Quando você estiver em casa, leia o capítulo 38 e 39 e veja a profundidade da existência e como ela se faz. Jó, você acha que pode tomar decisões melhores? Você acha que pode agir de maneira melhor, de maneira mais assertiva? Por favor, revista-se de glória, de honra e de majestade. Assente-se no trono e governe toda a existência, desde o princípio até o fim, controlando cada milimetricamente pedaço desse cosmos, como você acha que é o certo. Queridos, entenda, quando nós achamos que o mundo pode ser governado de maneira melhor, são sugestões tolas que nós temos. Sabe, os pais de crianças menores, quando de repente estão conversando com a esposa e falam: nossa, rapaz, tem que arrumar um negócio aqui em casa, né? Ou quando a esposa fica durante um mês: tem que arrumar descarga, a água vai vir mais cara, presta atenção nisso aqui. E de repente você fala bem assim: rapaz, não é que eu tenho que fazer isso mesmo? Aí chega a sua criança pequena e fala: pai, isso não podia ser feito assim? Ou é só tipo assim, a gente precisa de dinheiro? É só a gente pegar mais dinheiro e comprar. Olha, entenda, não é algo tolo propriamente, mas a criança, ela é ingênua. Ela não tem dimensão de como as coisas funcionam no mundo como um todo. E da mesma forma somos nós. Nós, seres humanos, finitos em vários aspectos diferentes, achamos que podemos sugerir como o Senhor poderá governar o universo de maneira melhor. E Jó não é muito diferente de mim e de você. Jó não é muito diferente de um ser humano limitado, falho, e que possui por diversas vezes um coração pecaminoso que revela a sua presunção. E aqui, queridos, nós precisamos nos aprofundar em estudarmos um pouquinho mais a respeito do que é pecado.
Porque muitas vezes nós pecamos contra o Senhor e nós nem percebemos. Não porque é automático, mas porque nós não temos dimensão do que isso é. Nossa presunção, nossa arrogância, tudo isso nos leva a pecar contra o Senhor. E o Senhor diz: se você pode fazê-lo, julgue o ímpio. Pegue tudo aquilo que faz maldade, tudo aquele que realiza atrocidades e jogue-o no pó. Leve-o ao Sheol, como um termo que aparece muito no Antigo Testamento. E quando o Senhor fala a Jó, Jó é quebrado. Quando o Senhor fala a Jó, seu coração é quebrantado. E Jó entende que ele falou de coisas que ele não conhecia. Jó entende que na sua dor, ele acabou por tomar decisões ruins. E a partir daí, o Senhor continua a trabalhar. Jó, em um primeiro momento e ao final do primeiro discurso, apresenta-se arrependido. Ele está completamente arrasado, ele reconhece a sua insuficiência, ele reconhece o seu pecado, pois o Senhor o falou. E quantas vezes nós, naqueles momentos de angústias e dor, pegamos a Bíblia, vamos ler, e nós nos vemos assim, tão pequenininhos, tão incapazes, tão insuficientes diante das circunstâncias, não é? Talvez você consiga controlar o que está aqui dentro, mas e o que está aqui fora? E quando a situação, a maldade do mundo começa a gritar, quando os convites começam a aparecer, quando as oportunidades começam a dizer: ei, vem pra cá, aqui é mais fácil, aqui você consegue, aqui não tem que sentir dor, como você age? Certa vez eu vi em um filme que a única coisa que você pode controlar é você mesmo, e como você vai reagir diante das situações. Mas será que a gente consegue? Será que diante da dor a gente consegue reagir como os heróis da fé que a gente enxerga? Ou a gente simplesmente vira as costas para Deus e fala: chega, isso aqui não é para mim? Quantas vezes na caminhada, você, eu, todos nós, já pensamos: cara, não seria muito mais fácil a gente só fazer o que a gente quer e tá tudo bem? Será que não seria muito mais fácil a gente caminhar com as nossas próprias pernas e cansadas, mas mesmo assim deixar tudo isso de lado? Deixar de se importar com pessoas que o tempo todo não querem nada conosco, mas insistimos nelas, pessoas que não querem nada com o Evangelho, mas nós continuamos orando. Não é muito mais fácil? Não é muito mais fácil caminhar por uma estrada larga e passar por uma porta ampla? Não é muito mais fácil? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o que vemos no primeiro discurso sobre o seu controle da natureza a respeito de Deus, e agora sobre o controle da justiça e moralidade, é uma crescente. Sabe, quando nós estamos com uma ferida, e esse exemplo já foi usado várias vezes, nós vamos abrindo para retirar tudo aquilo que está ali dentro, para lavar. Eu lembro que quando o Kaká caiu de moto aqui na igreja, passando ali pelo balão do Gama, ele contava pra gente que quando foi fazer a lavagem da ferida que ficava no joelho dele, os médicos pegavam e no osso, porque precisava tirar tudo de sujeira, porque poderia dar precedentes para bactérias, infecções e por aí vai. E é isso que Deus está fazendo com Jó. De maneira muito específica na sua consciência, Ele está falando com Jó. Jó, entende? Está vendo tudo isso? Eu governo. É fácil? Você não teria capacidade. Está dizendo que eu não tomo decisões suficientemente justas e boas, Jó? Você está indo contra a minha santidade? Ok, então vamos um pouco mais a fundo. Vamos descer um pouco mais esse nível de conhecimento que você diz ter. E essa crescente que Deus mostra a ele, Jó entende que não poderia governar melhor que Deus e nem lidar com o mal de maneira mais efetiva que o Senhor. E é assim que nós vamos para o nosso segundo ponto. A maldade nesse mundo pode parecer grande, mas são como bichinhos de estimação para Deus. Venha comigo, vamos ler o restante do capítulo, a partir do verso 15 até o verso 24. Acompanhe com fé a palavra de Deus. Veja, Behemoth, que criei quando criei você, e que come capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como o cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados, seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus,
No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto dele. Sob os lotes se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos se escondem à sua sombra, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos, ou prendê-lo em uma armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Queridos, nesse ponto, Deus apresenta a Jó uma criatura colossal. Você prestou atenção na leitura? Behemoth, esse nome, né? Na sua Bíblia deve ter aparecido Behemoth ou hipopótamo, e já a gente vai falar sobre isso. Mas essa criatura tão poderosa e forte, ela certamente é maior do que qualquer outra no mundo, no que diz respeito à aparência. E aqui é importante a gente ressaltar uma coisa. Na minha versão NVI, ela aparece aqui como Behemoth, ou Behemoth, pode aparecer. Em algumas outras traduções pode aparecer como crocodilo ou hipopótamo, quando falamos respectivamente de Leviatã e Behemoth. Entenda, traduções mais antigas lidam com esses termos por causa de uma questão de decisão do próprio tradutor, mas as traduções mais recentes, elas visam trazer esse termo original. E aqui entra um adendo importante. Não era incomum que pessoas daquela localidade tivessem histórias de heróis que lutaram contra grandes criaturas. Lembram do Hércules e seus 12 trabalhos? Enfrentando a Hidra, aquela besta que quando você cortava a cabeça, nascia outras? Exatamente, dentro da mesma época. Já que Jó não conseguiria se vestir de majestade e realizar os desígnios de Deus, será que ele conseguiria lidar com essas criaturas tão terríveis que ali estavam? E um outro ponto importante. Como vocês perceberam, a gente está falando de uma criatura muito assustadora aqui, e em breve falaremos de outras. Mas, se vocês já viram alguns vídeos na internet, alguns tentam dizer que Behemoth e Leviatã eram bichos físicos que existiram de verdade. Há quem acredite de fato que seja isso, há quem acredite que eram seres mitológicos, mas uma vertente mais ortodoxa, uma vertente mais correta, por assim dizer, acredita que isso são personificações do mal. São maneiras quase que poéticas, afinal estamos lendo um livro poético, de descrever o que era o mal. Assim como nós não vemos a morte, a violência, nós vemos a manifestação e as ações dela. Mas a Senhora Morte atravessando aqui, não. Nós não vemos uma pessoa com caveira, manto preto e foice andando. Mais uma vez, é uma manifestação daquela época e como as pessoas enxergavam o mal. Mas o que são esses bichos, cara? O que são essas criaturas que aparecem pra gente no texto bíblico? Você prestou atenção na descrição que aparece aqui? Behemoth, a palavra em si é um plural. Significa algo como a fera das feras, o maior bicho que já pisou na terra em si. E a sua descrição mostra, ele possui força em seus músculos, ele possui uma cauda extremamente forte, ossos como tubos de bronze, pernas como barras de ferro. As enchentes não o incomodam e não há ninguém que possa prendê-lo. Uau, que criatura incrível. Jó, você consegue domar algo assim? Consegue prender algo que se mostra dessa forma? Consegue de fato prender aquilo que se manifesta ali? Consegue? Tem força o suficiente para isso? Não consegue, não é, João? Você não consegue nem se livrar do teu estado, não consegue nem mesmo mostrar que você pode se curar pelo teu próprio braço. Uma outra característica interessante é mostrar que essa criatura também foi criada por Deus e que ela, diferente de Jó, não é tão frágil, não pode ser ferida de maneira tão fácil, não pode ser tomada de maneira tão direta. O Senhor mostra que Jó fica incapaz de domar tal fera, incapaz de chegar até ela e dizer: pare. Se Jó não consegue parar isso, será que ele consegue ser maior do que aquele que a criou? Bom, é o que veremos um pouco mais à frente, porque isso não é o único bichinho que aparece pra gente no texto. Te convido agora a ler o capítulo 41. E mais uma vez, eu peço muito a sua paciência. É um capítulo um tanto longo, mas é um capítulo extremamente essencial para o que a gente está falando aqui. Jó, capítulo 41, a partir do verso 1. Você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com um laço?
É capaz de amarrá-lo passando uma corda pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Acaso ele implorará por misericórdia ou suplicará por piedade? Aceitará trabalhar para você e ser seu escravo para o resto da vida? Fará dele um animal de estimação como um pássaro? Ou deixará que suas filhas ou meninas brinquem com ele? Fará dele um animal de estimação, comerciantes o comprarão para vendê-lo no mercado? É possível furar sua pele com lanças ou ferir sua cabeça com arpões? Se você encostar a mão nele, o resultado será uma batalha que você não esquecerá e nunca mais tentará fazê-lo. Não, é inútil procurar capturá-lo. O caçador que tentar será derrubado. E visto que ninguém ousa perturbá-lo, quem será capaz de me enfrentar? Diz o Senhor. Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence. Quero destacar as pernas do Leviatã, sua enorme força e sua forma perfeita. Quem é capaz de arrancar o seu couro? Quem pode atravessar sua couraça dupla? Quem é capaz de fazê-lo abrir a boca? Seus dentes são aterrorizantes. As escamas de suas costas são como fileiras de escudos firmemente unidos uns aos outros. São tão próximas umas das outras que nem ar passa por elas. Cada escama é presa à vizinha. São entrelaçadas e nada pode atravessá-las. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como o sol do amanhecer. De sua boca saltam relâmpagos, saem chamas de fogo. Suas narinas soltam fumaça como o vapor de uma panela aquecida numa fogueira de juncos. Seu hálito faria acender carvão, pois chamas saltam de sua boca. A força tremenda do pescoço de Leviatã espalha terror por onde passa. Sua carne é dura e firme e não se pode atravessá-la. Seu coração é duro como rocha, como pedra de moinho. Quando ele se levanta, os valentes se enchem de medo e são tomados de grande pavor. Nenhuma espada pode detê-lo, nem lança, nem dardo, nem arpão. Para essa criatura, ferro é como palha e bronze como madeira. Flechas não levam a fugir. Pedras lançadas de uma funda são como ciscos. Bastões são como folhas de capim. E ele ri nos unidos das lanças. Sua barriga é coberta de escamas afiadas como vidro. Quando ele se arrasta na lama, escava como um arado. O Leviatã faz as profundezas se agitarem como uma panela e o mar se revolver como um pote de óleo. Deixa na água um rastro luminoso que faz o mar parecer branco. Não há nada na terra semelhante a ele, nenhuma criatura tão destemida. De todas as criaturas, ele é o mais imponente. É o rei de todos os animais selvagens. Caraca, hein? 34 versículos para descrever um crocodilo. Faz sentido isso para você? Será que Deus se preocuparia em inspirar alguém para escrever 34 versículos para falar de um crocodilo? Rapaz, olha, para mim não faz sentido, porque aqui a gente entra no clímax do texto, e o que a gente percebe é que Leviatã é a personificação de algo ainda pior do que foi Behemoth. Vocês perceberam? Behemoth é criatura da terra, Leviatã criatura da água, mas ainda pior, porque se você colocar a mão nele, cara, você vai ter uma treta que você nunca mais vai esquecer. É um ser tenebroso, orgulhoso. As pessoas que ficam frente a ele sentem terror, se sentem apavoradas, e contudo, Leviatã está na coleira de Deus. E ainda assim, o autor evidencia esse fator que é tão maravilhoso. Apenas um movimento da fera aterroriza Jó. Será que ele conseguiria enfrentar o mesmo? Deus tem levado Jó a refletir sobre a maldade no mundo, sobre essa assustadora criatura que se manifesta, essa criatura que parece uma espécie de serpente. Vocês repararam? Sabe, crocodilo é passivo de ser destruído, mas essa criatura longa, com presas e parece que lança fogo, sabe, essa ideia nos remete a uma ideia de um velho dragão, algo que pode lançar fogo, que pode destruir, que os seus olhos impõem maldades específicas e que chega a assustar, chega a nos levar a temer de medo. E não existe nenhum tipo de arma daquele tempo que possa fazer qualquer mal. Você viu? Pedras e paus não podem fazer qualquer tipo de machucado, feridas a ele. O seu olhar assusta pessoas e os leva a se prostrar. A Escritura, desde o começo, nos apresenta a história de uma serpente que enganou a mulher e que levou a humanidade como um todo a cair. Lá na frente, essa mesma serpente
teve a sua cabeça pisada pelo Filho do Homem, que claro, não foi fácil. Mas em Isaías nós encontramos uma promessa. E talvez você, na maioria das vezes, quando se depara com o mal, nem reflete sobre o próprio mal em si, mas só fica triste porque você tem um dos aspectos do mal, um dos resultados de sua ação no mundo, que é o sofrimento. Mas eu queria que você soubesse que a violência, a doença, a dor, tudo isso tem dias contados. Em Isaías 27 há uma promessa. E se você puder, quando você chegar em casa, abre as portas do seu coração e grava na parede, como o Senhor instruiu ao povo de Israel que fizesse nos umbrais das suas casas. Um dia, essa antiga serpente, esse velho dragão, que aparece desde o jardim, será definitivamente esmagada. E não apenas esmagada, mas terá a sua cabeça definitivamente cortada e lançada não no mar, como agora nós vemos, mas em um outro tipo de mar, talvez um lago que queime pela eternidade, e assim todo o mal será simplesmente passado. Isaías 27:1. A rebeldia por muitos é vista como uma coisa boa. Entenda, existem pessoas que acreditam que, cara, olha, não está dando. A maneira de responder ao mal no mundo é através de mais mal. E nós vemos uma tendência crescente no cinema. Agora os bad boys, ou mesmo os anti-heróis, têm crescido e ganhado espaço. Não basta ser um modelo adequado de herói que luta pela justiça e que, diante do mal que há em si, inclusive, ao invés de retribuir com o mal, decide não fazer esse mesmo mal. Que através do seu coração decide agir de maneira bondosa, piedosa e justa. Não, o mundo hoje clama por anti-heróis. Me machucou, retribuo 3 vezes pior. Agiu comigo, destruiu minha família, vou atrás de vingança até os últimos pontos. E isso é o que o mundo fala de maneira constante. Mas apesar de nossa natureza maligna, há em nós também uma natureza divina. Há em nós uma natureza que dia após dia está crescendo rumo à perfeição em Cristo. Não se esqueça, Deus está no controle de tudo. Nós temos motivos o suficiente para acreditarmos no seu amor. Temos razões o suficiente para isso. Como diria o pastor Iago Martins, Jó não tinha o livro de Jó. Jó não sabia o que aconteceu no capítulo de número 1 da sua história. Mas nós temos. Confie nele. E após todo esse discurso, o que Jó poderia responder para Deus? Após Deus se manifestar com 2 longuíssimos discursos, o que Jó poderia falar diante do Senhor? E assim, nós vamos para o nosso terceiro ponto. A humilhação divina produz em nós arrependimento genuíno. Capítulo de número 42, do verso 1 ao verso 6, nós já estamos terminando. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrepende genuinamente. Diante da verdade de Deus, não há para onde ir. Nosso coração se quebra. Nosso coração se arrepende de maneira tão profunda e sincera que nós atingimos o que nós podemos chamar de quebrantamento. Jó se arrepende não somente de como ele agiu, mas do que ele falou. Você reparou? Falei de coisas que eu não sabia. Falei de coisas que eu nem entendia. Antes, eu te conhecia apenas de ouvir. Seguia seus passos, agia como o Senhor queria. Mas hoje, eu experimentei da tua presença. Jó se arrepende,
mas ele não se arrepende de uma vida pecaminosa como seus amigos o apontavam. Ele não se arrepende de ter vivido uma vida que ele não honrava a Deus, não. Jó se arrepende de no sofrimento ter pecado contra Deus, de no sofrimento ter agido de maneira inapropriada, inadequada, ofendido ao Senhor. Jó se arrepende por ter olhado para a realidade como homem, porque nós julgamos Deus, julgamos a realidade, mas nós não julgamos como Ele é, Deus, ciente de toda a realidade, ciente de tudo que acontece, possui suas razões. Nós o julgamos como seres humanos, que para tudo tem um motivo, para tudo tem um questionamento e tem que satisfazer a nós. Queridos, aquela máxima de quando eu chegar no céu, Deus vai ter que me explicar muita coisa, não. Quando nós chegarmos no céu, toda dúvida vai passar. Ele também reconhece que, além de julgar a Deus de maneira inadequada, ele ignorou a bondade e a misericórdia do Senhor. E ao final dessa sessão, Jó reconhece a sua conduta equivocada, ele entende e desfruta de uma mudança tanto de coração quanto de vida. Aquilo que Jó não podia fazer por ele mesmo, o Senhor pode fazer. Entenda uma coisa de maneira muito clara: você é insuficiente, você é limitado, você é incapaz. Você é incapaz de salvar a si mesmo, você é incapaz de se sustentar, você é incapaz. Mas irmão, como assim? Eu escuto tantas palavras que dizem que eu sou capaz, que eu sou forte, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Queridos, entenda, é o que a palavra está falando. A palavra revela que nós somos incapazes de conseguir qualquer coisa perante a nós mesmos. Do contrário, o Senhor não precisaria ter morrido. Nós somos incapazes. E se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Queridos, se não fosse o Senhor, onde é que você estaria de verdade? Se não fosse o Senhor, onde é que você estaria? Se não fosse Deus na sua vida, em que lugar você estaria agora? Se não fosse o Senhor, onde o seu coração estaria dormindo, estaria repousando? Se não fosse o Senhor, será que você suportaria tudo que está acontecendo desde o primeiro dia em que você pisou nessa terra? Jó não tinha o livro de Jó, e Deus te deu motivos o suficiente para você crer nele. Mas e aí? O que a gente faz a partir disso? Como é que a gente vence o mal? Porque o que a gente vê é que quanto mais a gente luta, mais o mal cresce. Pois é, mas há um caminho. Há um caminho para vencer o mal. E ó, ele já foi trilhado. É um caminho que é sujo, que é doloroso, que é de humilhação, que é de desonra. Mas houve alguém que caminhou por esse caminho. Houve alguém que subiu o monte da caveira, e que lá derrotou o mal. Ainda sentimos os efeitos desse mal no mundo. O mal não foi extirpado completamente, mas como diria Martinho Lutero sobre o diabo, até o diabo é o diabo de Deus. Max Lucado diz que o diabo é como uma enxada, ele vai melhorando o jardim de Deus e só vai até onde o Senhor permite. Lembre-se, Jó não teve a sua vida tirada. O Senhor disse: vá somente até aqui, mas não toque-lhe a vida. Ainda sobre essa contraposição entre o bem e o mal, há um autor extraordinário. Por favor, leiam Nathan Wilson. O seu livro Notas de uma Xícara Maluca é incrível. E morrer de tanto viver traz sentido à nossa realidade. Ele diz o seguinte: o problema, parte 1, coisas fofas existem, e elas são objetivamente fofas. Sinto dizer, mas o mundo vai acabar de maneira feliz. O sofrimento irá morrer numa saraivada de balas, e o luto será executado no julgamento justo. Cílios existem, e os das minhas filhas são enroladinhos. Elas amam raspá-los nas minhas bochechas, e esse toque sutil, esse sussurro arrastado, é mais real que os seus sonhos. É uma ilustração melhor do mundo do que o seu chororô. Quando Hitler tiver sido esquecido e Stalin for apenas uma marca nova de chiclete, beijinhos da minha filha ainda existirão e permanecerão. O problema, parte 2,
O mundo é censurado para maiores e ninguém está checando o documento na entrada. Não tente fazê-lo apropriado para suas crianças, dizendo que as sombras não existem. Não tente esconder suas crianças do mundo para sempre. Não finja que não existe perigo. Treine-os. Dê-lhes olhos afiados e barrigas cheias de risadas. Faça com que sejam perigosos. Faça com que sejam fermentos. E quando suas crianças crescerem, elas irão poluir as trevas. Nessa nossa Gotham das Emas, há tanta maldade espalhada, tanta sujeira. Há convites terríveis para cedermos à corrupção. E o Coringa, ele está brincando de ser rei, achando que pode provar a sua tese, que blasfemarão contra Deus, e que para isso basta apenas um dia mau. Entretanto, não há Batman aqui. Há apenas um que derrotou o mal e que disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, o mal tem prazo de validade. Nossa vida eterna não. Nossa vida eterna com Deus não. Senhor, ao considerarmos as Tuas palavras e ao falar ao nosso coração, nós nos alegramos em Ti, Deus. Alegramos-nos porque a gente pode celebrar a Tua Páscoa, que o Senhor naquela cruz venceu o mal, e que Jó não foi apenas paciente, mas foi perseverante. Senhor, conduza-nos como um bom pastor que Tu és. Cuida do nosso coração e molda-o segundo a Tua vontade. Confronta-nos, ó Senhor. Confronta-nos a vermos Behemoth e Leviatã apenas como bichinhos de estimação que estão debaixo do Teu controle. Tu és soberano, Senhor. Nossas dores, nosso sofrimento, nossos males, todos eles passarão. Senhor, nós Te agradecemos por Jesus e por tomar conta das nossas vidas por meio do Teu Espírito. Te agradecemos porque não existe Patmos, mas sim o Nazareno. Sim, o Cristo. Em nome do crucificado e do ressurreto oramos. Amém. Obrigado, agradeço a oportunidade.